A paz do Senhor, grata a Deus por mais um EBD. Que bom que vocês estão aqui em mais um EBD online. Hoje vamos estar estudando a lição de número 6 do adolescente, né? Samuel, juiz, profeta e sacerdote. Esse é o tema da lição de hoje. A nossa lição, ela se encontra, né, a leitura bíblica no livro de 1 Samuel, capítulo 3, do 1 ao 10. Não esqueça de pedir para que o seu adolescente, ele leve a Bíblia, né? Não leve só a lição, não, mas leve a Bíblia também, porque vai ter momentos que você vai estar podendo, junto com ele, folhear a Bíblia e fazer essa leitura. Antes de começar, de dar início à lição, não esqueça de receber o seu adolescente, perguntar se alguém tem algum pedido de oração ou agradecimento. Pode escolher um adolescente para começar um momento de devocional, louvando ao Senhor, um hino que todos conheçam. Depois segue os agradecimentos, pedidos de orações, a oração e a gente começa a nossa lição. A nossa lição, hoje, tem 3 objetivos, né? O objetivo de apresentar a história de Samuel e o seu chamado, destacar a importância do adolescente escolher ser fiel a Deus, assim como Samuel fez, e mostrar que o adolescente precisa buscar e servir a Deus. Esses são os objetivos da nossa lição. Peça para o seu adolescente abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 3, a começar do 1º e vai até o 10. Eu vou ler para vocês apenas o 10, mas na sala de aula, aproveite e peça para que cada um esteja lendo um versículo. Isso vai incentivar e ajudar o seu adolescente na questão da leitura, que diz assim: então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Apenas esse versículo, mas vocês vão estar lendo do 1 até o 10, tá certo? Na nossa lição, lá na mensagem bíblica, fala sobre, em 1 Samuel 3:19, diz assim: e Samuel cresceu, o Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Esse é o texto da mensagem da nossa lição. E aí você pode começar perguntando ao seu adolescente se eles acreditam que Deus ele responde oração. E aí vão levantar a mão dizendo que sim, outros vão talvez ficar meio com vergonha para falar, mas aí você pode estar vindo com outra pergunta. Quem aqui já passou por uma situação que orou ao Senhor e o Senhor respondeu? E eu tenho certeza que o número de adolescentes vai ser quase que todos, né? Vão estar levantando a mão de falar dessa experiência. E você pode estar pedindo para que um ou outro fale sobre essa experiência. E aí você chega com a pergunta final: quem foi que agradeceu quando recebeu essa resposta do Senhor? E aí vai ter uns que vão levantar, vão ter coragem de dizer que sim, agradeceu. E aí você vai falar da importância, não só de pedir, não só de acreditar que Deus é poderoso para cumprir, né, com o desejo, com a nossa oração. Mas o importante também é que a gente volte para agradecer. Então, frise a importância de sempre agradecer ao Senhor pelas boas coisas que Ele tem permitido. Enquanto a gente está ali orando, os pedidos de oração que estão sendo feitos, quando o Senhor responde, a gente precisa voltar para agradecer. Então, não esqueça de passar isso para o seu adolescente. E aí, a nossa lição, ela vai falar sobre juiz, né? Sobre juízes, sobre profeta também e sobre o sacerdote. O juiz é aquele que julga, é aquele que julga sobre regras e julga de forma certa, de forma correta, né? E ele tem o quê? Autoridade. O profeta, né?
ele prediz o futuro, é orientado, transmite, na verdade, a mensagem de Deus de algo que ainda vai acontecer. É um dom, né, dado por Deus. E o sacerdote é a pessoa que representava Deus, né? Tinha a responsabilidade com o povo e fazia sacrifícios e representava a Deus. E aqui a nossa lição, ela vai falar sobre a liderança de Eli. Começa falando sobre o sacerdócio, né, de Eli e como era aquele líder. E aí você pode explicar a questão de Eli, que aparentemente para o que ele fazia para aquela época, fora de casa, ele era um bom sacerdote. Mas dentro de casa, ele deixava a desejar. Por quê? Porque os filhos não obedeciam. Porque os filhos não o respeitavam. Então, alguma coisa acontecia para que dentro de casa o sacerdote Eli passasse por essa situação. Então, aqui é falando um pouco sobre a liderança de Eli. Logo em seguida, no tópico 2 da nossa lição, fala sobre o encontro de Eli com Ana. E aí você vai começar a falar a história de Samuel. Quem era Ana, né? A mãe de Samuel. Qual foi o momento que Eli se encontrou com Ana? Em que situação ela estava? O que foi que ele falou para Ana? Como foi que Ana reagiu à situação? E, diante de tudo isso, como foi respondida a oração de Ana, né? E a forma também que ela agradeceu a Deus por tudo o quanto ele concedeu, porque era o desejo, o sonho de Ana. O sonho de Ana era ter um filho, né? E o Senhor a concedeu. Então, ela depois agradeceu ao Senhor e entregando o seu filho para que servisse ao Senhor com alegria. E o nome do filho era quem? Samuel, né? Aqui na nossa lição fala assim: o reconhecimento e respeito que ele obteve em público, aqui é falando sobre Eli, não se estenderam à administração de seus assuntos particulares. Ele pode ter sido um excelente sacerdote, mas foi um pai ineficiente, ou seja, deixava a desejar. Então, Deus, ele constantemente advertia Eli das consequências das atitudes dos filhos dele, né? Os filhos de Eli precisavam aprender que as palavras e as ações de seus pais, na verdade, só mudando aqui, os filhos, os adolescentes também, precisam aprender que as palavras e ações dos seus pais caminham junto, ou seja, eles observam o que os pais dele fazem, né? O comportamento do pai e o que ele fala também, e tem que andar junto, tem que ser a mesma coisa, o mesmo comportamento para a mesma fala, né? Tanto o amor quanto a disciplina devem ser falados e expressados em ações, não é falar uma coisa e agir de outra forma. Então, é assim que os pais devem viver. E logo no tópico 2, fala sobre o chamado de Samuel, sobre o encontro de Deus com Samuel, quando é o texto que a gente leu aqui, né, em 1 Samuel capítulo 3, do 1 ao 10, quando fala que Samuel ele estava dormindo e que ele ouviu uma voz, ele pensou que era Eli, mas na verdade era o Senhor chamando a Samuel. E aí você pode estar contando toda a história e em seguida vir falando sobre o ministério de Samuel, que ele foi sacerdote, né? No momento em que a nação estava espiritualmente depravada e o sacerdócio em Siló estava corrompido. Por conta de quem? Por conta dos filhos de Eli. Então, Samuel acabou atuando na função de sacerdote, né? E de forma o quê? Muito eficaz. Samuel era temente a Deus e por isso ganhou o respeito de toda a nação. Diferente dos filhos de Eli, que as pessoas não viam com bons olhos, porque eles faziam coisas que não eram agradáveis diante de Deus e eles não tinham vergonha disso. Logo em seguida, né, Samuel ele entra como profeta, né? A Bíblia também relata que as profecias anunciadas por Samuel eram verdadeiras. Por quê? Porque se cumpriram.
Ou seja, ele era um profeta usado por Deus. E o que é que Samuel ele fez de muito interessante? Ele se preocupou em reunir um grupo de homens para ensinar a lei do Senhor e instruí-los quanto aos mandamentos de Deus, né? Ou seja, tínhamos ajuntamentos de profetas onde Samuel acabava ensinando um pouco mais da palavra de Deus, né? Então, a formação de uma geração de homens comprometidos em buscar a Deus e obedecer a seus mandamentos foi um dos legados do ministério profético de Samuel. Ou seja, ele não ficava com conhecimento só para ele, não. Ele passava para outros homens escolhidos, né? Orientados por Deus para ele, e aí ele passava, tinha aquele momento de oração, de busca, de leitura, para que o ministério não ficasse só naquilo, mas que pudesse crescer e outras pessoas pudessem ser alcançadas. E aí vem o papel quando Samuel atuou como juiz em Israel, né? Durante todos os dias da sua vida. Ele foi presente em algumas cidades e também regiões. E o que é que ele fazia? Ele ia até aqueles lugares para ouvir o povo e resolver questões que eram apresentadas. Ou seja, mas todavia Samuel atuou como juiz, principalmente em Ramá, onde ele tinha casa lá, né? Mas Samuel ele parava para ouvir a necessidade das pessoas e julgava de acordo com aquilo que Deus o orientava. Então Samuel ele assumiu o ministério sacerdotal, de profeta e de juiz. E aí vale, querido professor, passar para o seu adolescente que Deus ele pode sim escolher para atuar, para que ele possa atuar em diversas áreas e ser usado por Deus. Mas que a todo momento, assim como Samuel, não perca o foco, né? Porque Samuel ele sabia em quem ele deveria acreditar, que era em Deus. E como ele deveria fazer também. E outra coisa interessante que ficou como legado no ministério de Samuel foi que ele não ficava com todo o conhecimento para si, mas ele passava para outras pessoas. E o seu adolescente, você pode estar incentivando ele a também passar um pouco do conhecimento que ele tem para outras pessoas. Nessa lição talvez não, mas na próxima lição, na lição 7, você pode estar separando um adolescente por lição para dar a conclusão da aula ou um tópico da lição e ele explicar o que ele entendeu, ou até mesmo o versículo bíblico que for da lição do dia. Aquele que lê, né, explicar o que foi que entendeu. É uma forma que você vai estar iniciando nele o desejo de aprender, de ler e de passar para os outros. E aí você vai estar treinando um futuro professor para a sua sala de aula ou até mesmo para ajudar em uma outra classe. E vai ser você esse canal de bênção na vida do seu adolescente. Aproveite porque eles estão crescendo e é sempre bom, né? Tudo isso. E a conclusão da nossa lição diz assim, que Deus usou Samuel para trazer o povo de Israel de volta à adoração, para consolidar o sacerdócio e inaugurar a atividade profética de forma contínua em Israel. Por quê? Porque no tempo de Eli era rara, né? Às vezes que Deus ele falava com o povo, era raras as visões, era rara toda essa parte espiritual para acontecer com o povo de Israel. Mas quando Samuel chegou no momento certo que Deus tinha separado para Samuel, as coisas mudaram. Ou seja, Deus continuou se utilizando da vida de Samuel e aqueles que vieram após também. Então, é uma forma que o povo de Israel tinha o quê? Poderia estar ouvindo a voz de Deus por muito tempo. Eu trouxe para você, querido professor, também uma outra dinâmica, onde você pode estar fazendo a dinâmica chamando um adolescente, pedindo para que ele fique de costa para a classe, e aí você vai escolher um outro adolescente que vai estar sentado, e você vai pedir para ele falar o nome Samuel, Samuel. E o adolescente que está de pé, que representa Samuel, ele vai ter que dizer de quem é aquela voz.
E assim que o adolescente, que representa Samuel, acertar de quem é aquela voz, aí termina a dinâmica. E aí você vai dizer sobre a importância da gente conhecer a voz do nosso mestre, a voz de Deus. Que quando você conhece a voz de Deus, você não é levado por outras coisas, mas fala sobre a importância de estar atento e de conhecer a voz de Deus. E aí, professora, como é que eu vou conhecer a voz de Deus? Como é? É lendo a palavra do Senhor, é orando, é participando da escola bíblica dominical e procurando cada vez mais conhecimento com base bíblica, né? É assim que você vai ter um relacionamento com Deus e, consequentemente, você vai conhecer a voz do seu Senhor. Então, diga ao seu adolescente que isso é um momento que ele precisa para estar com um relacionamento mais íntimo, mais junto do Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo permaneça abençoando a tua vida e até a próxima EBD, se assim Deus permitir. Não esquece de se inscrever no canal, curta, comente, encaminhe o vídeo para algum amigo seu, mas não deixe, né, de assistir e dar o seu like aqui no nosso vídeo, tá certo? Tchau, tchau e fiquem na paz e até a próxima EBD. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.